Hélio Beltrão também está chegando aqui no Novo Dia. Tudo bom, Hélio? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bem, como de praxe, a gente traz aqui os mesmos assuntos, mas agora com a visão do Hélio. Primeiro tema, então, Hélio, filiação de Ronaldo Caiado ao PSD. Destacávamos com o Alessandro que o partido comandado por Gilberto Kassab já tem outros nomes presidenciáveis nesse campo da centro-direita. CNN Brasil ouviu um deles, Ratinho Júnior, governador do Paraná, que durante a entrevista, Hélio, quis se afastar da polarização lulismo-bolsonarismo. Ronaldo Caiado também foi entrevistado aqui, disse que o PSD vai ter um candidato à presidência e que o objetivo é derrotar o PT. Pergunta que repito aqui a você. Ronaldo Caiado, no PSD, altera o cenário eleitoral? Carol, eu acredito que a principal consequência dessa ida do Caiado para o PSD é que isso vai afastar o PSD do PT. Tá certo que nos estados o partido vai ficar liberado, então, inclusive, alguns caciques locais já sinalizaram que vão apoiar o Lula. Mas no nível federal vai rolar, então, uma junção de forças importantes para se opor ao lulopetismo durante a campanha. As candidaturas também se consolidaram um pouquinho mais, porque agora a gente tem o Flávio, o PSD, provavelmente o Ratinho, o Zema, o Renan Santos, do Missão, e o Lula. Temos que ver, então, como é que o Kassab vai se comportar nessa. Porque ele é, Carol, uma centopeia política. Ele tem 50 pés em cada canoa. Então, é bem possível que ele desapareça dos palanques no segundo turno e aí volte, ressurge aí como ministro no governo eleito. O Kassab e o PSDB, eles gostariam sim de ser vistos como uma terceira via, né? E você mencionou que o Ratinho disse, não, vamos acabar com a polarização, vamos focar nos problemas do Brasil e tal, ótimo. Só que essa ideia de terceira via provavelmente vai ser engolida pelas urnas, porque o Brasil continua polarizado. Tanto é que a candidatura do Flávio se consolidou até bastante rapidamente. Vai ser novamente uma eleição movida pela rejeição, porque parte do Brasil quer se livrar do Bolsonaro e parte quer se livrar do Lula. O Caiado falou em união para derrotar o PT. Sim, mas não basta derrotar o PT na presidência elegendo senadores e deputados do Centrão, porque essa eleição é contra o PT, mas é também contra o que eu chamo de togatocracia. Isso é muito importante, eu vou explicar um segundinho. É o governo de uns poucos magistrados que passam a exercer um poder ilimitado, sem controle. Porque na democracia a vontade do povo é representada pelos seus eleitos. E quem manda é a lei, é a Constituição, com separação de poderes que se contrabalanceiam. Na togatocracia, quem manda são esses 3 ou 4 togados com o poder supremo de interpretar, de reescrever as leis, a Constituição. Então, essa centralização monocrática, ela vem crescendo no mundo e vem crescendo no Brasil. A gente vê, são intervenções cada vez maiores do Supremo Tribunal Federal no Congresso, por exemplo, no caso do PL da censura do Marco Civil, reescrever um pedaço da lei, e tantos outros, no caso do aborto, do marco temporal, das drogas, as emendas, tudo isso. Então, a togatocracia, ela assume posições políticas, se mistura inclusive com o setor privado. Então a gente tem visto, né, esses conflitos de interesse inacreditáveis, as relações do Moraes e do Toffoli com o Banco Master, tudo sem controle. Então, para concluir, Carol, os candidatos ao Senado precisam se posicionar claramente sobre como pretendem combater essa centralização, essa togatocracia. Vai ser usando os instrumentos que a gente tem, como impeachment? Vai ser com proposições de novas normas de controle? Quais normas de controle? É preciso vencer o PT, mas é preciso também combater o descontrole da toga. E isso não vai acontecer se depender de senadores do Centrão, na minha opinião. Hélio, você falou sobre o Banco Master, então vamos aqui falar mais sobre esse caso. Voltamos à questão da consultoria jurídica prestada pelo escritório de advocacia de Ricardo Lewandowski ao Master. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que antes de assumir o cargo de ministro da Justiça, Lewandowski avisou o presidente Lula que tinha prestado serviço ao banco. Daí a questão que trazemos agora. A consultoria de Lewandowski expõe o governo?
Carol, atinge em cheio o governo, porque a desculpa da ministra Gleisi não cola. Essa consultoria milionária do Lewandowski para o banqueiro picareta seria inaceitável em qualquer país sério. Se fosse num parlamentarismo, ia cair o gabinete inteiro. O fato de o Lewandowski ter avisado Lula antes de assumir o ministério, na minha opinião, só piora as coisas. A responsabilidade era do Lula. Sabendo que o Lewandowski trabalhava para o banqueiro picareta, o Lula não podia ter seguido com esse convite para ser ministro, mas aceitou, tem um lobista no ministério. Ele não viu problema ético algum. Só que o Lewandowski deixou o filho dele tocando as coisas, o filho. Então, na verdade, os negócios ficaram na empresa da família. Isso é absolutamente inaceitável. O Lewandowski já trabalhava para o Vorcaro quando ele foi pela primeira vez no Planalto no final de 2023. 2 meses depois, o Lewandowski virou ministro. E tem também, a gente está vendo, outro amigo do Lula trabalhando para o Vorcaro, o Guido Mantega. E justiça seja feita, foi o pior ministro da Economia da história do Brasil. O Lula tentou empurrar ele para presidir a Vale. Graças a Deus, não deu certo. E lá foi o Mantega também assessorar o banqueiro picareta. Tem muita coisa que ainda vai aparecer nesse escândalo, muita coisa que a gente ainda não sabe, mas já ficou, Carol, claríssima essa proximidade imoral do governo Lula com as picaretagens do Master. É incrível, Carol. Não bastasse a roubalheira do INSS, que pelo que se reporta envolve intimamente o filho do Lula, surgem essas relações do governo com mais um mega esquema criminoso. Hora do nosso terceiro e último tema, Hélio, o PEC da segurança. Os trabalhos legislativos serão retomados na semana que vem e a pauta na Câmara já foi alinhada entre Hugo Mota e líderes partidários. Em ano eleitoral, segurança pública é tema de preocupação do eleitor e será prioridade, com a previsão de que essa proposta de emenda à Constituição seja votada depois do Carnaval. O governo, Hélio, ainda questiona alguns pontos do texto da PEC. A PEC, do jeito que está, atende às demandas da sociedade que vai às urnas em outubro? Menos Brasília, mais Brasil. Esse é o mote, Carol, para que o Brasil funcione melhor, a descentralização do poder. Então, essa PEC, que nasceu muito ruim pela caneta do ministro da Justiça, Lewandowski, esse mesmo da consultoria do banqueiro picareta, foi um pouco despiorada pelo relator ultimamente, agora, nesse último texto proposto. Mas ela vai na direção errada, porque ela centraliza o sistema. Quais são os pontos positivos da PEC? Ela cria um regime penal mais severo, penas mais duras e tal, até a possibilidade de ter um referendo para debater o fim da maioridade penal. Tem também restrições à progressão de regime, restrições à liberdade provisória, outras bondades que a justiça brasileira tem com o criminoso. A parte péssima dessa PEC é a centralização, porque a PEC tira poder, tira autonomia financeira dos estados. Nesse sentido, então, é o oposto do que os liberais gostariam de ver, que seria a maior liberdade dos estados para definir suas leis, inclusive leis penais. Então, a PEC não permite uma experimentação genuína que seria possível se cada estado tivesse autonomia na legislação penal. Ao contrário, aumenta o poder central, não permite diferentes normas estaduais, não fortalece a responsabilidade estadual por resultados. Porque para ter troca de inteligência, de informação, para ter coordenação, do governo central com o estado em questão, não precisa centralização geral em Brasília, não precisa PEC. E basta um acordo, sentar na mesa, combinar ações de inteligência e de coordenação. Então seria melhor deixar os estados experimentarem soluções locais para a segurança, de forma que, então, todo mundo pudesse aprender com os melhores exemplos e também com os erros. Vamos lembrar, Carol, o real objetivo dessa PEC é uma tentativa desesperada do governo Lula de mostrar algum serviço para os eleitores nessa questão da segurança pública. Só que a esquerda é péssima em segurança pública. A esquerda tem aquela visão de que o bandido é um coitadinho, é uma vítima da sociedade, e a gente vê na prática isso. Porque dos 10 estados com mais mortes violentas, 8 são governados pela esquerda. Dos estados que mais diminuíram a violência nos últimos anos, 7 são governados pela direita. A população sabe disso e as urnas vão traduzir esse sentimento, Carol.